Essa é a segunda videoaula onde eu vou falar sobre as estruturas de Lewis, estruturas de ressonância, exceções à regra do octeto e a força das ligações covalentes. Bom, vou tentar pelo menos. Vamos lá. Bom, vejamos um exemplo nesse diagrama de Lewis da molécula da água, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Sabemos que o hidrogênio tem um elétron, o oxigênio de 6 na sua camada de valência. E para desenhar uma estrutura de Lewis, o primeiro passo é saber a necessidade de cada elemento envolvido, né, na molécula tem na sua camada de valência, contando os elétrons. Temos 8 elétrons, né? Isso dividido por 2 dariam 4 pares de elétrons. Feito isso, vamos fazer a distribuição dos elementos, né? Dos átomos. A gente coloca no centro o átomo ou menor eletronegatividade. E passamos a ligar os átomos em pares, né? Com pontinhos, conforme está aqui na figura. A distribuição dos átomos vão ser sempre pelos 4 polos, aqui norte, sul, leste, oeste. Você distribui eles sempre dessa forma, respeitando a regra do octeto, né? Então precisaríamos sempre de 4 pares para formar os 8 elétrons necessários. Bom, dos 6 elétrons do oxigênio, apenas 2 serão necessários para fazer a ligação com os hidrogênios, pois cada hidrogênio precisa somente de um elétron. Com o octeto formado, a molécula ganha estabilidade. Como o hidrogênio tem apenas um elétron na sua configuração eletrônica, no orbital S, só precisará de mais um elétron para completar. Já o oxigênio tem no seu nível eletrônico, o seu orbital S tem 2 elétrons e, portanto, está completo. Já o orbital P tem apenas 4 elétrons e com os hidrogênios ficaria com 6 elétrons, atingindo assim a configuração de estabilidade com o octeto, ficando estável. Bom, continuando com os nossos exemplos, temos agora uma molécula de sal, cloreto de sódio. O sódio tem apenas um elétron na camada de valência, enquanto o cloro tem 7 elétrons. Sendo assim, eles precisam apenas de uma ligação simples para formar o octeto e formar uma molécula estável. Bom, continuando nosso exemplo, em termos de configuração eletrônica, o sódio tem apenas um elétron disponível, né, na 3s, e o cloro, por sua vez, também no orbital 3, ele tem disponível 7 elétrons, sendo 2 no orbital 3 no subnível S, no 3
3s e 5 no 3p. Com 7 elétrons disponível e mais um do sódio, eles formam um octeto e estabilizam a fórmula, a molécula. Bom, vamos agora para outro exemplo, que é o do gás carbônico, o CO2. O carbono são 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio é 6. E eles formam uma molécula fazendo na verdade, 4, né? 2 ligações. Precisam de 4 pares de elétrons, mas são 2 ligações, uma sigma e uma pi. Então, eles seriam um exemplo de ligação dupla para formar o octeto e ter uma molécula estável. E com essa dupla ligação, a molécula fica bem mais forte, bem mais difícil de ser quebrada. E para terminar, vamos pegar o nitrogênio na sua forma gasosa, na sua forma molecular biatômica, e ver como é que ele faz, como ele se liga, como forma a molécula do gás nitrogênio. Ele usa uma ligação simples e 2 pis. Então, é uma ligação bem mais forte do que a dupla e, consequentemente, um pouco mais difícil de ser quebrada, que necessita de maior energia para a quebra, formando assim, com essa ligação tripla, formando o seu octeto. Regras do octeto. Bom, como toda regra, existem exceções. E uma dessas exceções é o hidrogênio. O hidrogênio não precisa de 8 elétrons, ele fica satisfeito com apenas 2 elétrons na sua camada externa. O hélio, por sua vez, precisa de 2 elétrons para adquirir estabilidade. O berílio precisa de 4 elétrons para ficar satisfeito. Depois temos o bório e o alumínio, que precisam de 6 elétrons para ficarem também satisfeitos na sua camada de valência. Uma estabilidade que todos desejam, né? Além deles, há casos em que elementos obtêm a estabilidade quando atingem um número de elétrons maior do que 8. Isso acontece com os não metais, a partir do 3º período. Uns exemplos são o fósforo e o enxofre. O fósforo consegue ter 10 elétrons na sua camada de valência e o enxofre consegue ter até 12 elétrons na camada de troca de energia. Essas são algumas das exceções mais comuns, né, da regra do octeto. A regra do octeto ela foi criada observando que os átomos tendem a ter a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada mais energética.
na camada de valência em seu estado fundamental. Nesse processo, as ligações doam, recebem ou compartilham elétrons. Nesse estado, o átomo consegue atingir a distribuição eletrônica igual a de um gás nobre. Os elementos menos reativos da tabela periódica. O hidrogênio tem apenas um elétron na sua camada de valência, tá? Assim como o hélio, ele é uma exceção à regra do octeto, então ele precisa de um elétron para se estabilizar. Então esses dois átomos de hidrogênio então, compartilham um elétron entre si e ambos ficam estáveis. Pode doar o seu elétron se ele tem a necessidade de ganhar elétrons. Então o que vai acontecer? Tá? Quando tiver dois átomos que têm necessidade de ganhar elétrons, esses átomos, pessoal, eles vão compartilhar entre si os elétrons na sua última camada para se tornarem estáveis, para obedecer o que a gente já conhece como regra do octeto. Olha só, esses elétrons que são compartilhados entre esses dois átomos passam a fazer parte da camada de valências dos dois átomos ligantes. Tá? Então não vai haver aquela situação que acompanhamos na ligação iônica, certo? E esse elétron vai fazer parte da camada de valência dos dois átomos que estão compartilhando esses elétrons. Tá? A ligação covalente, pessoal, ela é encontrada na molécula de hidrogênio, de H2. Tá? O hidrogênio tem apenas um elétron na sua camada de valência, tá? Assim como o hélio. Bom, aproveitando o Lewis, vamos falar sobre as ligações covalentes. Elas ocorrem entre os hidrogênios e os ametais, sendo hidrogênio com hidrogênio, ametal com ametal ou ametal e hidrogênio. E nessas ligações, os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos dois átomos ligantes, compartilhando os seus elétrons. Nas ligações covalentes, os átomos compartilham seus elétrons, buscando atingir a regra do octeto, estabilizando assim as ligações. Existem alguns tipos de ligações covalentes. Elas são, como exemplo, tá nesse gás cloro, ligações simples, onde os átomos de cloro compartilham um elétron formando o octeto, né? Nesse outro exemplo, a gente vê o gás oxigênio. Para isso são necessárias duas ligações, uma sigma e uma pi, né? São ligações covalentes. E temos também ligações triplas, onde no caso o nitrogênio compartilha 3 elétrons com o seu outro átomo, e formando 3 ligações, uma sigma e 2 pis. São 3 pares de elétrons compartilhados. E por último, temos as ligações dativa, ou atualmente chamada coordenada. É quando o átomo já está estável e compartilha um par de elétrons. Vamos a esse exemplo. O enxofre compartilha com o oxigênio, compartilha 2 dos seus elétrons, formando 2 ligações. E para ajudar o outro átomo de oxigênio, ele compartilha um par de elétrons, ajudando na formação do octeto. Essa outra ligação, que é onde ele empresta 2 átomos, né, ou compartilha 2 átomos com o oxigênio para ele se estabilizar e formar o octeto, é chamada ligação coordenada ou dativa. Bom, vamos falar agora sobre estrutura de ressonância. Sempre que uma fórmula química estrutural puder mudar a posição dos elétrons sem mudar a posição dos átomos, a estrutura real não será nenhuma das obtidas, mas sim um híbrido de ressonância daquelas estruturas. A ressonância molecular é um componente-chave na teoria de ligação covalente que vemos até agora.
e aumenta sua manifestação quando existem ligações duplas ou triplas na molécula. Nesse exemplo que a gente está vendo, você tem uma cadeia de carbonos com oxigênios, e esses oxigênios fazem troca os elétrons circulam dentro da cadeia da molécula, indo de um lado de um oxigênio para um outro oxigênio, mudando a sua configuração, mas sem mexer na estrutura real da molécula. Isso se chama ressonância. Bom, não vamos se aprofundar muito no tema, porque o vídeo vai ficar muito longo. Infelizmente, a nossa aula vai terminando por aqui.